Boa noite, galera. Estamos de volta. Na continuidade da nossa matéria aí, que nós estamos estudando na atualidade, né? A hidrostática. Muito bom, nós tivemos aula ontem, né? E a continuação hoje é bacana, que dá para assimilar melhor. Ontem eu estava falando para vocês sobre o princípio de Stevens, né? Que foi o primeiro princípio da hidrostática, né? Foi o estudo que deu origem a esse novo ramo da física. E vimos algumas aplicações interessantes do princípio de Stevens. Eu falei muito sobre esse experimento aí, né, desse litro aí descartável com água, com esses dois furos, para mostrar um pouco o poder que tem a pressão atmosférica, o quanto a pressão atmosférica é importante e o quanto a mudança, a variação da pressão atmosférica por algum processo acarreta fenômenos interessantes que podem ser aplicados, né, até mesmo na engenharia, né, e no nosso dia a dia. Né. Bom, coloquei essa foto aí para vocês verem uma coisa interessante, né, o desafio que eu sempre dou para meus alunos, que é, eu falo para eles o seguinte: na próxima aula eu irei carregar água na peneira. Né, aí os alunos dão risada, me chamam de doido, e quando chega a próxima aula eu carrego água na peneira. É mais um experimento muito parecido com o anterior, que mostra o poder que existe a questão da diferença de pressão. Né? A ideia básica é você preenche, né, um copo de vidro com água, de preferência água com corante, para você ver a água, né, para visualizar melhor, e você coloca uma peneira sobre o copo e pressiona com a sua mão. Né? Em seguida, mantendo a mão pressionada, você vira esse copo, né, de cabeça para baixo, na vertical, sobre a peneira, né, mantendo a peneira pressionada, e você pode retirar a sua mão devagarinho, que a água não vai cair. E você pode andar, pode fazer até uns balancinhos aí, que você vai ver que a água dá uma balançada ali, mas ela não cai. Né? E a mesma aplicação. A ideia básica é que existe uma briga aí, né? Existe uma disputa de braço entre duas forças, originadas de pressões. Dentro do copo, existe a pressão na base da boca do copo, a pressão exercida pelo próprio fluido, dada pelo princípio de Stevens, né? Densidade vezes gravidade vezes altura. Essa pressão traduz-se numa força apontada para baixo, que quer fazer o líquido cair, descer do copo. Né? Além disso, existe a força peso também para baixo. Então, tem duas forças. Existe uma pressão, que é a pressão hidrostática, mais o peso desse fluido. E fora desse copo, tanto faz da parte de cima, do lado e da parte de baixo, existe a pressão atmosférica, a pressão gerada pela coluna de ar que está acima desse copo. Essa pressão, na parte embaixo, ela atua de baixo para cima. E ela se traduz numa força, então, que faz com que o ar empurre o líquido para cima. Essa força é grande o suficiente para vencer a própria força peso do líquido, e o líquido não derrama, porque a pressão atmosférica é muito maior do que a pressão hidrostática, a pressão interna. Né? E, assim como esse exemplo, existem vários. Né? Eu já falei para vocês em aulas posteriores sobre esse caso aí, o famoso caso da síndrome da descompressão. Né? A ideia é que a pressão atmosférica ela depende da altura da coluna de ar, medida do topo para baixo. Quando você está em altitudes maiores, a pressão atmosférica é menor, ela diminui, porque tem menos ar acima da superfície que você está analisando. O resultado disso é que o nosso organismo sofre, né, reações. Jogadores de futebol que vão disputar uma partida em lugares muito altos, eles nem podem correr muito, como de costume, né, porque cansam muito rápido, né, o batimento cardíaco é alterado, né, por causa da pressão externa. E, do contrário, né, quando você vai para profundidades maiores, principalmente quando dá um mergulho na água, cada vez mais que você afunda na água, a pressão total que está sobre o seu corpo é a soma da pressão devida ao próprio líquido, dado pelo teorema de Stevens, densidade vezes gravidade vezes altura, mais a pressão da coluna de ar que está acima da superfície da água. O ar tem um peso, pressiona a superfície da água, e
a própria água pressiona o corpo que está naquela profundidade. Essa pressão total tende a comprimir o objeto, né? Tende a compactar esse objeto cada vez mais e, justamente por isso, o ser humano não consegue alcançar grandes profundidades naturalmente. E o efeito contrário também é extremamente importante, né? À medida que você desce para pontos mais profundos na água, o fluxo sanguíneo fica submetido a uma pressão cada vez maior. Então, o batimento cardíaco muda e, principalmente, existe um gás, né, o nitrogênio, que ele se condensa por causa da grande pressão que ele é submetido, ele se condensa na corrente sanguínea. E quando, por algum motivo, você sobe muito rapidamente, esse elemento volta para o estado gasoso. E essa volta é tão rápida, né, acompanhada a rápida diminuição da pressão, que forma bolhas desse gás. E a bolha desse gás formada dentro das artérias, das veias, podem promover efeitos drásticos, como esse cara aí que vocês estão vendo, né, que sofreu uma grande descompressão por causa de ter subido rapidamente, né, do mar profundo, e o efeito ficou dessa maneira aí, estranha, como vocês estão vendo, igual o Incrível Hulk, né? E a pressão, galera, ela tem um papel muito importante, né? Quando você tem lá a sua torneira da sua casa e você abre, a água sai naturalmente da torneira por gravidade. O que quer dizer isso? Maior, o resultado disso é que você abre a boca da torneira e por diferença de pressão, a água, o líquido, né, o fluido em questão, é forçado a se mover do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão, que é onde está a sua torneira. Não sei, alguns de vocês já podem ter passado pela experiência de um dia ter que tirar combustível do tanque de uma moto ou de um automóvel, né, para passar para outro automóvel. E quando isso acontece, a gente usa uma mangueirinha, né, e você joga a mangueirinha lá, enfia ela lá no tanque, e você vai lá na outra extremidade da mangueira e faz uma sucção. Faz uma sucção e solta, coloca lá no reservatório, e simplesmente o fluido começa a sair do reservatório lá onde ela está e jorrar no outro reservatório cá fora. Isso acontece fisicamente da mesma maneira quando você está tomando refrigerante com canudinho, né? Tudo isso é simplesmente você provocar uma diferença de pressão entre o reservatório onde está o líquido e entre a trajetória do canudinho até onde sua boca estava. Você suga o ar, diminui a pressão, e essa diminuição da pressão força o líquido a mover do ponto de maior pressão, que é onde ele está, para o ponto de menor pressão, onde tem aproximadamente o vácuo. E com isso ele continua a sair indefinidamente. Caso o reservatório, né, na sua casa esteja no mesmo nível da torneira, você vai ver que não vai sair líquido nenhum. Porque pelo princípio de Stevens, né, pessoal? Se o nível é o mesmo, a pressão é a mesma. Se a pressão é a mesma, não sai líquido, não há movimento. Ele está em equilíbrio. O que tira um fluido do equilíbrio é a diferença de pressão. Okay? Então, existe muita coisa importante, né, sobre isso aí. E uma aplicação bacana, né, que o Enem gosta, do princípio de Stevens, são os famosos tubos, né, de comunicação de vasos em forma de U. Você tem um tubo, você vai colocar um líquido sobre ele. Nesse caso, tem um líquido aqui cinza, né? Estão vendo aqui o líquido cinza? Esse líquido tem uma certa densidade e você, depois que colocou esse líquido, coloca um outro líquido aqui em um lado aqui desses tubos. É óbvio que o peso desse líquido que você colocou vai pressionar, né, a superfície de contato dos dois, vai fazer esse líquido cinza descer um pouquinho aqui e subir a mesma quantidade aqui do outro lado. Isso vai acontecer até o momento que eles atingirem o estado de equilíbrio. Ok, atingiu o estado de equilíbrio, eu tenho fluido em equilíbrio. Esse fluido em equilíbrio respeita, então, o princípio de Stevens, que fala que em o mesmo nível, a pressão tem que ser exatamente a mesma. Pressão total. Então, se eu traçar aí uma linha horizontal, um nível, a pressão ao longo desse nível é a mesma. Aqui tem um exemplo, aqui, ó, foi traçado um nível aqui, ó,
E nesse nível foi marcado um ponto A no tubo à esquerda e um ponto B no tubo à direita. E o princípio de Stevens fala para a gente o seguinte, que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Quando eu falo isso, eu estou falando de pressão total. E o que seria essa pressão total? Vamos analisar aqui. Né? No ponto A, olha aqui, galera. Quando eu falo ponto A, porque eu quero a pressão aqui nessa superfície aqui, onde está o ponto A. Essa pressão nessa superfície, ela é devida a duas coisas. Ela é devida ao peso desse líquido azul. Né? Esse peso desse líquido azul comprime essa superfície, mais o peso da própria coluna de ar que está sobre esse líquido. Então, a pressão total aqui é a soma de duas pressões. Beleza? No ponto B, o que nós temos? No ponto B, temos uma superfície onde ele se encontra e a pressão total aqui é a pressão exercida pelo próprio líquido cinza, que é só esse líquido aqui, galera. Só esse pedacinho que está em cima da superfície, que comprime a superfície para baixo, mais a própria pressão atmosférica. Então, nós temos uma soma de pressões à esquerda e uma soma de pressões à direita. Se a gente aplicar, então, o princípio de Stevens, está aí. Ó. A pressão do ponto A, à esquerda, é igual à pressão do ponto B, à direita. Então, se a gente aplica a equação, como eu falei para vocês, ó, no ponto A temos soma de duas pressões. P0, pessoal, é usado para representar a pressão atmosférica, tá? A pressão inicial. Pressão atmosférica mais a pressão do líquido no ponto A. Qual que é a pressão do líquido no ponto A? A pressão exercida pelo líquido no ponto A é a densidade do líquido vezes a gravidade local vezes a altura desse líquido. Por isso que está aqui, né? Densidade do líquido no ponto A vezes gravidade vezes a altura do líquido sobre o ponto A. Isso é igual à direita, pressão atmosférica mais densidade do líquido em B, densidade do líquido que está sobre o ponto B, está errado aqui, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura do líquido sobre o ponto B. Aí, a igualdade, o princípio de Stevens nos garante isso. Podemos cortar as duas pressões dos dois lados, as pressões atmosféricas, né, que são iguais aos dois lados, que cancelam. E, depois disso, ainda podemos cortar a gravidade dos dois lados. Porque tem gravidade dos dois lados. Né? Quando eu faço isso, então, cortando a gravidade, onde eu chego? Densidade em A vezes a altura do líquido A é igual a densidade em B vezes a altura do líquido sobre o ponto B. Ah, essa é uma equação. Né? Mas, Aloysio, eu vou guardar essa equação, vou decorar essa equação? Não. Por que você não vai fazer isso? Porque isso é relativo. Para esse problema de dois fluidos, essa equação é válida. Mas, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o camarada vem aqui e coloca um pouquinho aqui de um outro líquido, um terceiro líquido, com uma outra densidade. A conta ia mudar. A pressão aqui seria a soma da pressão do líquido azul mais a atmosfera. A pressão aqui seria a soma da pressão do líquido cinza mais a pressão do líquido amarelo mais a pressão atmosférica. Aqui, então, do lado direito, teria uma soma de mais um ρGH, né? ρC, GHC, por exemplo, do líquido C. E essa soma faria essa equação final ser diferente. Ok, galera? Então, não há como decorar a equação. Você tem que saber isso aqui. Tá? Se o fluido está em equilíbrio, então, qualquer ponto no mesmo nível está uma mesma pressão atmosférica total. Portanto, eu determino a pressão total com a equação de Stevens. Beleza? Bom, o terceiro aplicação, né, que eu já falei para vocês, é o princípio de Pascal. Eu vou passar um pouco mais rápido nele. O princípio de Pascal é o princípio da prensa hidráulica, elevador hidráulico, freio hidráulico dos automóveis, enfim, uma gama de aplicações do princípio de Pascal. E ela é extremamente simples. O que ele fala para a gente, pessoal? Quando você tem um sistema como esse em forma de U, contendo um fluido, e a gente tem a comunicação aqui por dois êmbolos, à esquerda e à direita, se por um acaso você exercer uma pressão externa em um êmbolo, apertando esse êmbolo aqui para baixo, por exemplo, o que acontece? Esse êmbolo, quando ele descer, ele vai colidir com essas moléculas que estão aqui embaixo dele.
Essas moléculas recebem a colisão e colidem com as outras que estão embaixo. Essas, por sua vez, colidem com as outras e esse processo se repete, se repete, se repete. E o resultado final é que essa colisão chega até aqui, nas últimas moléculas do outro lado, que, por sua vez, vão colidirem com esse êmbolo e forçar esse êmbolo para cima. Ou seja, o princípio de Stevens fala o seguinte, ó, a pressão aplicada a um fluido dentro de um recipiente fechado é transmitida sem variação a todas as partes do fluido, bem como para as paredes do recipiente. Em outras palavras, exatamente a pressão que foi aplicada aqui é também aplicada aqui, porque ela se transmite. Só que tem um problema, galera. Aqui, a pressão é aplicada através de uma força apontada para baixo. Essa mesma pressão aparece aqui através de uma força apontada para cima. Beleza. Então, se eu uso... só fechar aqui, rapidão. Então, se eu uso a definição da pressão, pressão é o quê? Força sobre área, não é? Então, se Pascal falou que as pressões são iguais, então a força aqui sobre essa área aqui é a definição de pressão, né, gente? Força sobre área. Tem que ser igual a força aqui sobre essa área aqui. Ok? Por isso que eu chego nessa equação. Força 1 sobre área 1, do lado esquerdo do êmbolo, igual a força 2 sobre área 2 do lado direito do êmbolo. Porque a pressão é a mesma. Só que aqui tem uma consequência bacana, que é a razão é constante. Ó. A razão à direita é igual à razão à esquerda. Isso significa que se essa área aqui, A2, é maior do que A1, necessariamente F2 é maior do que F1. E o que isso implica? Eu exerço uma força aqui sobre essa área e essa pressão comunica-se ao outro êmbolo e como essa área aqui é maior, o resultado é que vai aparecer uma força maior, na mesma proporção. O que eu quero dizer é isso? Se essa área aqui é o dobro dessa, a força que aparece aqui é o dobro. Se essa área aqui é 10 vezes maior do que essa, a força que aparece aqui é 10 vezes maior. Resultado final, eu exerço uma força aqui pequena e eu consigo equilibrar do outro lado um corpo muito mais pesado. Está aí a balança hidráulica, o elevador hidráulico. Está aí o sistema multiplicador de forças, que é o freio hidráulico. Você aperta o seu freio num cilindro pequeno, esse cilindro é comunicado a um cilindro mais largo, que por sua vez é um outro cilindro mais largo, e isso vai multiplicando a força até chegar nas rodas do sistema que precisa. Okay? Porque a força só do que você exerce no pedal é muito pequena para parar as rodas do automóvel. Oi, Wallace, pode falar. Desculpa aí, foi só para fechar o raciocínio. Ô, Luiz, eu pensei que essa força para cima aí era, no caso, a pressão, né? A questão é, Wallace, a confusão que muitas pessoas fazem aqui é o seguinte: o que é igual, o que se transmite de um ponto para outro não é força. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Então, essa setinha aqui está representando a pressão. Tá? A pressão que você exerce aqui nesse ponto se comunica de um ponto ao outro. Então, é justamente por isso que as forças não são iguais se as áreas não forem iguais. Né? Onde a área é maior, a força será maior para a pressão ser a mesma. Né? Olha aqui a equação. É uma razão diretamente proporcional. Se a área aumenta, a força tem que aumentar na mesma razão para que essa conta dê sempre o mesmo valor. E a partir daí, que você tem um sistema multiplicador de força. Né? Funciona como uma máquina simples. Quero. Era isso mesmo? Pela área ser maior aí do outro lado, aí, a força era dividida no meio. Eu penso assim. Não, ao contrário. A questão é a seguinte: a pressão é a mesma. Né? Pensa comigo aqui. Existe uma força dividida por essa área. Entendeu? E essa divisão, essa distribuição tem um certo valor que nós chamamos de pressão. Aí o que Pascal fala é que aqui nesse êmbolo maior, a distribuição tem que ser a mesma. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que essa área aqui
corresponde de uma maneira mais importante. Vamos supor que essa área aqui é duas pessoas. E você vai dar bala para essas pessoas. E você vai dar 2 balas para cada pessoa. Então, essa é a distribuição de balas. É a mesma ideia da pressão. Ok? Aí, beleza. Você deu aqui 2 balas para cada pessoa. Aí, agora, você vem para uma área que você tem 6 pessoas. E você tem que fornecer a mesma distribuição para ela. Ou seja, tem que dar 2 balas para cada pessoa. Então, se você tem 6 pessoas, você vai dar ao todo quantas balas? 12. A bala aqui seria a força. Uma força aqui que é 2, né? Não, desculpa, uma força aqui que era 4, né? Porque era 2 pessoas, você deu 2 balas para cada um. Aqui mudou o valor, né? Porque passou para 12. A ideia é você mantém a distribuição da força. Para a distribuição da força ser a mesma, se você aumenta a área, você tem que aumentar a força total para que ela se distribua uniformemente por toda a área. Tá? Essa é a ideia. Entendi, agora entendi. Então, o princípio de Pascal é só essa equação, tá, gente? Isso aí não vai mudar nunca. Isso aí vocês podem guardar nunca. Beleza. O terceiro princípio, né, o de Arquimedes, eu falei de Arquimedes para vocês na aula anterior um pouquinho. Falei para vocês que é o cara que eu mais admiro, porque ele não era propriamente um físico. Arquimedes era um inventor, tá, gente? Um inventor. Um engenheiro sem escola. Um cara magnífico. Ele produziu vários engenhos para a guerra, defendeu a cidade de Siracusa, né, com engenhos bélicos maravilhosos, produziu muita coisa bacana, né? E eu vou focar aqui numa coisa relacionada à hidrostática, né? Acho que eu não cheguei a falar isso para vocês ontem, não, né? O rei Arão II mandou fazer uma coroa, né? Então ele deu uma massa de ouro, né? uma quantidade de ouro, uma pedra de ouro, para o Ourives. O Ourives foi lá fazer a coroa de ouro puro, como o rei pediu. Depois de um tempo, o Ourives entregou a coroa para o rei, só que o pessoal que estava lá junto dele, os conselheiros e o próprio rei desconfiaram que essa coroa não não foi produzida de ouro puro. Ou seja, desconfiaram que o Ourives roubou um pouco do ouro do rei e no lugar colocou prata. Então o rei estava com um grande problema e naquela época Arquimedes já era extremamente famoso. O nome Arquimedes era temido pelos inimigos de Siracusa. Eles ficavam com medo de tentar invadir, começar uma guerra com a cidade de Siracusa, porque Siracusa tinha Arquimedes. Para vocês terem ideia do poder que esse cara tinha. E ele já tinha resolvido o problema do navio que estava enterrado lá na praia. Já era um nome extremamente conhecido e ela muito próximo do rei. Né? Ele tinha um grande respeito do rei. Justamente por isso, Arquimedes foi incumbido de resolver esse problema. E o rei não queria destruir a coroa ficou bonita, ele gostou, mas Arquimedes devia, de alguma maneira, descobrir se a coroa era de ouro puro ou não. Visualmente não dava para perceber nada. Durante muito tempo ele ficou pensando como fazer, sem saber. Um belo dia ele foi tomar banho lá no banheiro público, né? Aqueles banheiros lá que as pessoas vão lá, entram dentro dessas banheirinhas aqui de madeira, né? A galera tomava banho uma vez a cada 60 dias. E beleza. A banheira estava completamente cheia de água e ele foi tomar seu banho. Então, ele colocou um pé aqui dentro da água e percebeu que à medida que ele afundava os pés, né, quanto mais ele afundava os pés, uma quantidade de água ia jorrando continuamente para fora. Sendo que a banheira estava completamente cheia. Então, quando ele emergiu todo o seu corpo em água, de repente, falou uma lanterna lá na cabeça dele, né? E ele pensou uma coisa magnífica. É o seguinte, o volume de água que transbordou, é exatamente igual ao volume do meu corpo. Isso aí, galera, foi uma coisa magnífica. Deixa eu explicar para vocês por quê. Até o momento, eles não sabiam como calcular volume de objetos com formas irregulares. Então, sabia calcular o volume de uma esfera, de um cubo, o volume de um cilindro, enfim, o volume de figuras geométricas, né?
que já tinha uma matemática bem elaborada para isso. Mas não se sabia como calcular o volume de uma pedra, o volume do corpo humano, um volume que não tinha uma forma definida. Arquimedes acabara de descobrir uma maneira simples e muito eficiente de determinar o volume de corpos com formatos irregulares. E foi isso que Arquimedes imaginou que poderia ser a saída para descobrir se a coroa do rei era de ouro puro ou não. Ele ficou tão motivado, tão feliz por esse pensamento, que ele saiu da banheira pelado, saiu pela rua gritando a palavra eureka. A famosa palavra eureka, que hoje, até hoje, prevalece aí como uma palavra que o povo de vez em quando aí cita aí, né? É devido a Arquimedes. Tá? Eureka significa descobrir. O que Arquimedes fez foi muito interessante, tá, galera? O que ele fez foi o seguinte: ele foi para o laboratório, né? Ele pegou um recipiente e encheu o recipiente completamente de água até a boca. Colocou esse recipiente dentro de um outro recipiente maior, de forma que se jorrasse alguma água, essa água viria a ser acumulada nesse recipiente, e esse recipiente tinha uma saidinha ali, né? Uma mangueirinha ali, que a água jorrada descia e caía dentro de um copinho graduado, que podia medir o volume da água. Então, o que ele fez? Ele foi lá no rei, pediu ao rei, pesou a coroa, né, a massa total da coroa, e quando ele determinou a massa total da coroa, ele foi lá no rei e pediu a massa equivalente em ouro puro e a massa equivalente em prata. Né? Então, ele foi lá e com essas duas massas lá e fez o seguinte: primeiro, ele colocou, né, desceu devagarzinho a coroa, suspensa, e colocou toda a coroa submersa em água. E colheu lá a quantidade de água que transbordou. Beleza, tirou o copinho e colocou do lado. Colocou outro copinho vazio, encheu de novo a água normalmente, pegou a massa de ouro, correspondente à mesma massa da coroa, e desceu ela devagarinho na água até ficar totalmente coberto de água. Determinou, né, a quantidade de água que transbordou, colocou no copinho, colocou lá do lado. Depois ele pegou a quantidade de massa, né, matéria, o peso igual da coroa, e fez o mesmo procedimento, coletou a quantidade de água. Qual foi o pensamento da Arquimedes, galera? Muito simples. Se a coroa é de ouro puro, essa massa de ouro, independente de ser uma coroa, de ser uma estrela, de ser uma bola, de ser uma pedra, de ser o que for, independente de sua forma, se eu emergir em água, deve transbordar a mesma quantidade de água. Por quê? A densidade do ouro é constante. Se a densidade do ouro é constante, significa que o volume correspondente a uma massa de ouro é o mesmo. Então, deveria ter transbordado a mesma quantidade de água da coroa e da massa de ouro, que equivaleria à mesma quantidade de matéria. O que aconteceu? Não transbordou a mesma quantidade. Com isso, ele já chegou à primeira conclusão: a coroa não é de ouro puro. Partindo para as contas, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é o princípio de Arquimedes, ele conseguiu chegar num resultado bacana, que é esse resultado. Acho que não está passando, não. É um resultado bacana, que é o seguinte: 70% da coroa é ouro, 30% da coroa é prata. Ele descobriu isso. Em seguida, quando ele apresentou o trabalho, o escrito, o princípio, toda a matemática para o rei, o seu Eurípides foi condenado à morte. Né? E Arquimedes, mais um. É incrível. E o princípio de Arquimedes, que veio primeiramente desse trabalho, ele envolve o conceito de densidade, vocês perceberam. Né? E Arquimedes desvendou um dos mistérios interessantes sobre a questão de alguns corpos boiarem em água e outros corpos não. Né? E é uma coisa muito, muito bacana, né? Porque você observa um navio imenso flutuando sobre a água, então você pensa, poxa, mas existe um navio tão pesado, tem tantas pessoas, tem cargas, tem, né, a estrutura dele, é tanto peso, e ele não afunda na água. E se você pega uma pedra ali na beirada ali e joga naquela mesma água, a pedra afunda. Era, pessoal, uma pergunta que regia a humanidade durante muito tempo. Por que alguns objetos afundam
quando estamos em um líquido presente na água, e outros objetos não, mesmo que esse outro objeto tenha um peso muito maior. Qual é a grandeza física? Qual é a condição que existe para que um corpo voe ou não? Né? Arquimedes respondeu isso no famoso princípio de Arquimedes. A ideia é o seguinte: imagine aqui um corpo aqui dentro de um líquido, só que esse corpo amarelo. Nós já sabemos que esse corpo dentro desse líquido estará sujeito a pressões em todas as suas extensões. Essa pressão total que esse corpo sofre é a pressão hidrostática, pressão do fluido, mais a pressão atmosférica. Né? Então, se você analisar aqui esse corpo desse formato, na parte de cima existe uma pressão devido à altura desse fluido aqui, ó, até a superfície. Essa pressão aponta de cima para baixo, comprime a superfície para baixo. Beleza? Essa pressão se traduz numa força F1 distribuída nessa área aqui, que é essa área superior. Do lado, existe uma pressão do fluido também, apontada aqui, nesse caso aqui, da direita para a esquerda. Detalhe importante, né? Nesse ponto, a pressão tem um valor, observe o tamanho da setinha. Nesse ponto, a pressão tem um outro valor, ela é maior, porque a profundidade aumentou. Nesse ponto, ela é ainda maior, porque a profundidade também aumentou. Porém, do outro lado, a cada ponto que você pegar um valor de pressão, tem uma pressão correspondente, mas no sentido oposto. Então, o resultado final é que, em termos dessas duas verticais aqui desse corpo, a pressão do lado esquerdo cancela a pressão do lado direito. E esse corpo não tende aí nem para a direita nem para a esquerda. A força resultante é zero. Mas quando agora a gente analisa a parte inferior, o que acontece aqui? Essa parte inferior agora sofre pressão do líquido de baixo para cima. Essa pressão, ela depende dessa altura aqui, tá? Desde a superfície até esse nível onde essa área está. Essa pressão se traduz numa força F2, okay? Distribuída nessa mesma área. É óbvio, né, pessoal? A conclusão final de que essa força F2 é maior do que a força F1. Isso significa que a vertical desse corpo não está em equilíbrio em relação à pressão. A pressão de baixo para cima é maior do que a pressão de cima para baixo sobre esse corpo. Como resultado final, a diferença dessas duas forças resulta numa força resultante para cima. Essa força resultante para cima, Arquimedes chamou de empuxo. Empuxo é uma força vertical apontada de baixo para cima, que todo o corpo imerso em fluido fica submetido, sempre. O princípio de Arquimedes fala isso. Ó. Todo o corpo, imerso total ou parcialmente no líquido, recebe uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo. Então, galera, o empuxo pode ser determinado matematicamente por um princípio muito fácil. A ideia é o seguinte, né? Você tem aqui um fluido, né, dentro do recipiente e... Vou responder agora. Espera aí. Deixa eu voltar de novo. Você tem um fluido dentro do recipiente. Eu quero calcular o empuxo aqui que esse corpo aqui ficará submetido. Né? Então, esse empuxo que esse corpo ficará submetido, como nós já vimos, é a resultante da força, né? Da força que atua para baixo, para cima. A que atua para cima é ligeiramente maior. Ele é a força resultante apontada para cima. Então, essa força resultante, vamos chamar ela de F. Ela pode ser calculada como produto da pressão vezes a área, né? onde essa força está atuando. Essa área aqui. Mas, como força é pressão vezes área, e a pressão pode ser determinada pela equação de Stevens, né? Nós chegamos em uma equação final para essa força resultante. Só colocar aqui, porque não tem aqui, galera. É rapidão, isso é importante. Tá? Qual que é a equação de Stevens mesmo, galera? A pressão hidrostática, vou chamar de P mesmo, tá? A pressão hidrostática P é igual
gravidade, vou chamar de D por enquanto, vezes gravidade, vezes altura. Pega essa é a equação de Stevens, da pressão hidrostática. É simplesmente pegar essa equação da pressão, esse valor de pressão, e jogar aqui na conta da força. Quando você faz isso, aqui vai ficar densidade vezes gravidade, vezes altura, vezes a área. Né? Mas aí, de novo, né, acho que eu já falei para vocês na aula anterior, no caso desse corpo aí, né, que é um cubo, o volume dele é dado pelo produto da área vezes a altura. O volume de um cubo, o volume de um cilindro, é dado sempre pelo produto da área vezes a altura. Em outras palavras, o produto aqui, densidade vezes gravidade vezes altura vezes área, pode ser substituído simplesmente por densidade vezes gravidade vezes volume. Ok? E essa é a equação do empuxo. Essa força agora vai ser chamada de E, para lembrar o nome empuxo. Tá? Quero chamar a atenção de vocês, pessoal, de umas coisas importantes aqui sobre a equação do empuxo. É o seguinte. A densidade que entra aqui é a densidade do líquido. Ok, galera? O empuxo não depende da densidade do corpo que está no líquido, depende da densidade do líquido. Aqui é o volume deslocado pelo corpo. Então, quando você tem um corpo e você submerge esse corpo totalmente em água, o volume deslocado pelo corpo é o volume do corpo, já que ele está todo dentro da água. Quando você coloca o corpo parcialmente, de forma, por exemplo, que tem lá 30% acima da água e 70% abaixo, então o volume que entra nessa conta aqui é só os 70% do volume total. Tá? Nessa equação entra o volume submerso. Tá? Isso é muito importante, que é o motivo de confusão do pessoal. Tá? O problema vai dar duas densidades, vai dar o volume total, enfim, você precisa estar ligado nisso. Empuxo é uma força que depende da densidade do líquido e do volume do líquido. O empuxo, galera, ele não depende do corpo. Olha que bacana. Ele não depende da natureza do corpo. O que eu estou querendo dizer? Se você coloca aqui uma esferinha de chumbo, essa esferinha tem um certo volume. Aí você coloca aqui uma esferinha de papelão, que tem o mesmo volume, do mesmo tamanho. Quando você colocar elas na água, as duas sofrerão o mesmo empuxo. Olha aí, as pessoas acham que não, né? Elas sofrerão exatamente o mesmo empuxo. Por quê? Porque é a densidade do líquido vezes gravidade vezes volume do líquido deslocado. Se as duas estão dentro da água, né, então o empuxo delas é exatamente o mesmo. Ok? Agora vamos lá, então. Vamos estudar o que interessa. A pergunta que eu fiz para vocês anteriormente. Como que o corpo boia, como que o corpo afunda, como que o corpo flutua no meio, o que acontece? Por que isso acontece? Né? Isso é aplicar a segunda lei de Newton. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Todo corpo dentro do fluido está sujeito, se ele está sozinho lá solto dentro do fluido, ele está sujeito a duas forças. O seu próprio peso, apontado para baixo, e o empuxo que sempre aponta para cima. Então, gente, é simples. Quem vai determinar se o corpo vai subir ou descer é essa diferença. Né? Se o peso do corpo é maior que o empuxo que ele sofre, o corpo afunda. Se o peso do corpo é igual ao empuxo que ele sofre, quando o corpo está totalmente submerso, então o corpo continuará totalmente submerso e em repouso, parado. Se o peso do corpo é igual ao empuxo que ele sofre quando o corpo está com uma parte, né, de seu volume submerso, como nesse caso aqui, então o corpo continuará com essa parte desse volume submerso em repouso, em equilíbrio. Então, se eu pego um corpo e afundo ele dentro da água, e mesmo com ele todo dentro da água lá, o empuxo é maior do que o peso. Galera, estamos de volta. Continuando o que eu estava falando aqui, é o seguinte. Então, o que determina se o corpo vai afundar ou não é a razão aqui entre a diferença do peso e empuxo. Né? Se o peso é maior, o corpo afunda. Se o peso é menor, o corpo sobe. Se o peso é igual, o corpo boia. Ele flutua. Ou ele pode flutuar tanto no meio, tanto embaixo, totalmente submerso, ou tanto, né, parcialmente submerso, como nesse caso aqui. Então, se a gente aplicar aqui as equações, ó, peso
é massa do corpo vezes gravidade. Empuxo, a densidade do líquido vezes gravidade vezes volume do líquido deslocado. Isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Massa do corpo pode ser escrito como produto da densidade do corpo vezes o volume do corpo. Ok, galera? Então, aqui no lugar da massa do corpo, eu coloco densidade do corpo vezes volume do corpo. Então, fica densidade do corpo vezes volume do corpo vezes gravidade menos densidade do líquido vezes gravidade vezes volume do líquido deslocado é igual. Mesma coisa eu fazer aqui, ó. Massa do corpo é densidade do corpo vezes volume do corpo vezes aceleração. Então, se eu isolar aqui a aceleração, eu fico com a aceleração é igual G, né, colocando G em evidência, que multiplica 1 menos densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado sobre densidade do corpo vezes volume do corpo, ok? Então, essa equação aqui é importante porque ela diz para a gente algumas coisas, né? Essa equação da aceleração. E ela pode dizer, por exemplo, qual a condição para o corpo boiar. Para o corpo boiar, para o corpo flutuar, para o corpo ficar em equilíbrio, significa que ele está parado, né? Ou a aceleração que atua sobre ele é igual a zero. Para a aceleração ser igual a zero, eu igualo essa equação aqui a zero. Esse termo que está multiplicando aqui não vai mudar, nunca vai mudar, ele vai ser sempre 10. Então, para isso ser zero, o termo de dentro tem que ser zero, né? E quando isso acontecer igual a zero, eu multiplico cruzado e eu chego aqui nessa relação. Olha aqui, galera. Densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Aqui, galera, tem duas conclusões importantes, que é o seguinte. Se eu afundar o corpo todo na água, então o volume do corpo é igual ao volume do líquido. Eu corto o volume do corpo com o volume do líquido, e se ele está em equilíbrio, a densidade dele é igual à densidade do líquido. Ou seja, se o volume está todo submerso e o corpo está em equilíbrio, porque a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Agora, se eu tenho o corpo submerso com uma parte apenas do seu volume total dentro da água, significa que o volume deslocado é menor do que o volume do corpo. Mas o produto não é o mesmo, galera? Se o volume deslocado é menor do que o volume do corpo, é porque a densidade é maior. Então, a densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo. Em outras palavras, se o corpo está flutuando e tem uma parcela do seu volume sobre o líquido, então o corpo é menos denso do que o líquido. É a conclusão que está aqui. Do contrário, né, se o corpo é colocado na água e ele desce com uma certa aceleração para baixo, isso significa que ele é, com certeza, mais denso do que o líquido. É justamente por isso que a gente decora lá no 9º ano, né, que a condição para um corpo boiar ou não, afundar ou flutuar, é a relação das densidades. Né? Simplesmente eu tenho materiais que eu vou soltar aí na superfície da água, e se o material afundou, eu concluo que ele é mais denso. Se o material boiou sobre a água, significa que ele é menos denso do que a água. Então, a densidade, no final, ela serve como um parâmetro que permite a gente chegar a essa conclusão. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Isso vem de um cálculo minucioso da segunda lei de Newton, tá? Que mostra para a gente essa relação entre as densidades. Bora lá ver um exemplozinho aí, galera. Olha aí, ó. Caderno amarelo de prova de 2012. Vou dar um minuto para vocês aí, galera, para vocês responderem para mim, tá? Rapidão, volta agora.
E aí, galera, pronto? Qual que é a resposta aí? Alguém pode falar para mim? H3C. H3, letra C. Por que, ela? No caso, a pressão embaixo e na ducha vai ser a pressão da água, da altura ali, da pressão hidrostática da água da caixa, né? Mas a gravidade, eu acho que é isso. Então, é basicamente quase isso que você falou, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. É, é, vou colocar aqui rapidão a equação aqui, galera, que é o seguinte. Espera aí, rapidão, vou colocar aqui. Rapidão. Se alguém aí pode do Alice, pode falar, viu? Acho que é outra letra. Alice agora, o cálice para sempre. Bom, a ideia aí, falou mesmo, né? Nós sabemos lá já que o que vai determinar a saída da água, como a gente já viu, é a diferença de pressão, né, gente? Lembra que eu falei para vocês? Quando você tem a torneira lá, a ducha, o que for, para sair água, tem que ter uma diferença de pressão. Justamente por isso, o reservatório precisa estar mais acima, né, de onde está a sua torneira, lá onde vai sair a água. E a equação de Stevens nos dá como calcular a diferença de pressão, né? A diferença de pressão, ela é a diferença devido à altura, né, do nível da água, onde a água está, e o nível onde você quer calcular. O cara falou que a pressão que sai aqui tem que ser esse valor. Então, essa diferença, essa pressão corresponde à diferença de pressão, que é calculada como a densidade do líquido, que é a água, tem água aqui na caixa, tem água aqui nesse vaso, chegando até aqui, nesse vaso comunicante. Então, tudo isso aqui é um sistema, é água. Então, aqui tem uma pressão, e aqui a pressão é menor. A queda de pressão, devido a essa altura, corresponde exatamente a 20. A pressão, ela é, pelo princípio de Pascal, dado por essa equação aqui, ó, delta P igual a ρg delta H. Que delta H? A diferença de altura entre o nível da água e o ponto que você está considerando. Qual que é a altura que está correspondendo exatamente a isso, galera? A H1 não é, porque ela está lá na base aqui da caixa. H2 não é porque está no meio. Olha a H3, exatamente isso. Ó. Ela pega do nível da água lá em cima, no topo da água, né? Da onde a gente começa a calcular a pressão, e ela pega exatamente o nível onde está aqui a saída da ducha. As outras estão todas fora também, então não pode ser. Muita gente fica em dúvida aqui entre H3 e H5, né? Mas H5 não tem nada a ver, H5 está calculando a pressão aqui, ó. Aqui não me interessa a pressão. O que me interessa é onde sai a água, que é lá na ducha. Por isso a resposta é H3, ok, galera? A diferença de pressão se dá devido à diferença de altura entre os dois pontos, o inicial e o final. Mais um, bora lá. Dá para vocês mais um tempinho aí para vocês lerem. Um minutinho, é coisa rápida. Eu acho que essa imagem está bem ruim. Deixa eu. Acho que é melhor diminuir a letra, aumentar um pouquinho mais. Aí, melhorou um pouco. Então, olha só o que fala, né? Eu vou ler para vocês, fica mais fácil. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevens, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Nós sabemos isso. Assim, a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.
A característica do funcionamento que garante essa economia é devida. Letra A, a altura do sifão de água. Letra B, ao volume do tanque de água. Letra C, a altura do nível de água no vaso. Letra D, ao diâmetro do distribuidor de água. Letra E, a eficiência da válvula de enchimento do tanque. Tá aqui, galera. Vamos lá, rapidão. O tanque é interessante, galera, é o seguinte, né? Se você observar, né, o vaso sempre tem uma água, fica uma água lá no certo nível do vaso, né? Essa água que fica lá no certo nível do vaso é por causa dessa curvatura que existe. Vocês estão vendo essa curvatura, chamada de sifão? Essa curvatura faz com que, ó, existe um enchimento de água até esse nível aqui, e, de acordo com o princípio de Stevens, do outro lado do vaso, existe água também no mesmo nível, né? Então, quando desce a água para o vaso, o volume de água que aumenta aqui, e essa água, obviamente, se desloca, aumenta o volume aqui também, e ela é forçada a descer, levando os rejeitos correntes. Então, o princípio de Stevens é aplicado aí, diretamente nesse sistema do vaso, né? E é uma maneira inteligente de manter a água ali o tempo todo, né? Para que o rejeito, o dejeto, aí, o resíduo, seja facilmente fluído junto com o líquido. E aqui nós temos o sistema aqui das válvulas, né? A válvula do enchimento, a boia, o tubo de transbordo, a válvula de descarga, enfim, a alavanca. E nós temos aqui o tanque aqui, que vai encher com a água. Ele quer saber o seguinte, é nem uma coisa de doido, né, galera? É nem, às vezes, tem questões que são extremamente ridículas. Essa questão é uma questão ridícula, do meu ponto de vista. Olha a pergunta. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. A característica do funcionamento que garante essa economia é devida a... É uma pergunta trivial, tá, gente? Muito trivial. Quem aí poderia me responder essa pergunta? Por que existe economia de água dessa maneira, em relação ao outro sistema, né? O outro sistema, não sei se vocês se lembram, mais antigo, né? O tanque ficava em cima, né? O tanque ficava em cima e você acionava o botão, aí a água descia por gravidade. A água descia por gravidade e tal, e fluía lá normalmente. Aqui é diferente, né? O que faz com que haja uma economia de água maior nesse tipo de tanque? Pode falar, Alex. Por que você acha que a letra A? Pode falar para gente. Essa, Galera, essa altura do sifão aí, como ele é maior, sobe, por exemplo, esse distribuidor de água aí, né? Esse diâmetro aí todo aí. Quando ele tá mais cheio, ele vai promover uma pressão, ou vai ter um volume de água que vai empurrar os dejetos e vai conseguir passar, porque a água vai estar acima do nível aí do sifão. Quando a água do distribuidor chega no nível do sifão, ela não vai mais, porque a pressão é se iguala de um ponto no outro. Então, acaba que a água utilizada, que estava armazenada nesse sistema em cima aí, nesse recipiente, ela não vai embora toda, como nos vasos antigos, né? Que não tinha esse sistema de sifão, que era reto, eram retos, parece. O sifão era reto, no caso. Essa descida da água era reta e ela ia toda. basicamente é esse pensamento mesmo, Alex. Parabéns. Galera, a ideia é muito simples, gente. Olha só. Qual que é a equação de Stevens? A equação de Stevens nós falamos no slide anterior. Delta P, diferença de pressão, é igual a densidade do líquido vezes gravidade, vezes a diferença de altura. Olha aí, está aí a palavra, diferença de altura. O que quer dizer isso? Bom, quando enche aqui, né, como o Márcio falou, há uma diferença de pressão, o líquido flui para lá até igualar a pressão. Quando iguala a pressão, o sistema volta nesse nível e acabou. A questão, galera, é o seguinte, que se esse reservatório aqui fosse mais gordo, se ele fosse mais gordo, quer dizer, se ele contivesse mais água, mas se essa quantidade de água maior chegasse no mesmo nível aqui, ó,
quando você puxasse a válvula, a diferença de pressão seria a mesma, porque a diferença de pressão não depende do volume de água que está dentro do tanque. A diferença de pressão depende dessa altura, da altura da coluna de água. Porque é a altura da coluna de água que vai exercer uma pressão aqui na válvula, quando ela abrir, que vai fazer esse dejeto descer até igualar a pressão aqui embaixo. Em outras palavras, o que faz economia é exatamente o fato de que o volume do tanque de água é menor. O volume do tanque de água é menor, automaticamente eu tenho a mesma pressão e eu tenho um gasto menor de água com esse sistema em relação ao sistema anterior. Basicamente, a ideia do Alex, que o Alex falou, né? Mas a resposta, Alex, não é a economia por causa da altura do sifão. A altura do sifão muda a pressão. Mas a questão é a economia, porque você pode ter um vaso que contém um volume de água muito menor, mas que está com uma altura determinada, uma altura apropriada para proporcionar a diferença de pressão necessária. Porque é essa pressão que vai jorrar o dejeto junto com ela e levar o dejeto para o esgoto. Okay? Portanto, a letra certa, a letra D. A economia se dá devido ao volume do tanque de água, que é um volume menor. Tá? Por isso, proporciona menor gasto de água. Ok. Uma questãozinha também que já caiu no Enem, bacana aí, interessante, né? Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de ver isso na prática. Os pedreiros, né, quando eles vão determinar lá se o solo, né, onde eles vão colocar um piso, está no nível ou não, eles usam a famosa mangueira de pedreiro, né? Essa mangueira de pedreiro, ela é transparente, né? O que eles fazem, basicamente, é colocar água, né? Colocar água nessa mangueira, com o maior cuidado para que não haja bolha de ar, né? Coloca um corante na água para ficar melhor a visualização, como vocês estão vendo aí. E eles vão tirar nível aí. Então, aqui nós temos aqui que um aqui de um lado, o outro do outro, eles vão tirar nível desse negócio. Como que eles procedem para tirar nível? Vem numa parede e marca que padroniza aqui uma altura. Nesse caso, que esse cara padronizou, que é a própria altura dele, tá vendo? 2 metros. Padroniza essa altura, beleza. Padronizou essa altura, o outro cara posiciona a mangueira lá mais ou menos na altura aproximada e esse cara aqui vai fazer com que o nível da água fique igual ao nível aqui da marca que ele fez na parede. Nesse momento que ele consegue fazer isso aqui, ficar nesse nível, o outro cara vai analisar onde que o nível lá vai parar. Aí quando o nível parou, estabilizou, ele vai lá e marca na parede também. Beleza. Aplicando o princípio de Steven, galera, a mangueira está aberta aqui do lado de cá e está aberta do lado de lá. Então, lembra lá do paradoxo? Se ela está aberta, a pressão que atua no topo da água ali, na boca da água, é exatamente a pressão atmosférica. Se é a pressão atmosférica e a pressão é igual, pelo princípio de Steven, não pode haver diferença de altura. Em outras palavras, esses dois pontos marcados na parede estão no mesmo nível, na horizontal. Agora, como que eles vão determinar se o solo está também no nível ou não? Então, o cara vem aqui e faz o seguinte, aqui eu padronizei 2 metros até o solo. O outro cara marcou lá o nível que chegou. Aí eu vou lá onde ele marcou e vou medir de cima para baixo essa altura até o solo também. Se por acaso eu medir essa altura e essa altura deu um valor maior, por exemplo, maior que 2 metros, é simples, né, galera? Se aqui deu 2 metros, está em nível com o outro ponto, e aqui deu 2,10, por exemplo, significa que esse lado direito está mais fundo. Aí eles vão ter que jogar terra ali ou tirar do outro lado, para tentar igualar. Se aqui deu 2 metros, aqui deu, por exemplo, 1,90, quer dizer que aqui está mais alto. Eles jogam terra do outro lado até igualar, e assim sucessivamente. Né? Eles vão tirando ponto aí dessa mangueira, brincando com essa mangueira em vários pontos das paredes, para calcular a referência de um certo nível, e a partir daí eles medem para baixo para saber se o terreno está em nível ou não. Luiz, Oi? é comum, por exemplo, que aí dá problema quando vai medir assim,
um dos medidores colocaram, por exemplo, colocaram o dedo na boca da mangueira. Uhum. Aí vai, Exatamente. Aí, pode falar. qual a explicação física para isso? É que eu acabei de falar, olha, a explicação é a seguinte: a única coisa que me garante que os dois pontos marcados estão em nível, Alex, é que a pressão que atua aqui, ó, no topo da água aqui, é atmosférica, aberta. E a pressão que atua no topo da outra água, do outro lado, é atmosférica, porque a mangueira está aberta. É somente quando a pressão é igual nos níveis de água é que eu posso afirmar que esses dois níveis estão, né, a uma mesma altura de referência. Se o cara, na hora que está medindo, tampa a boca de um lado da mangueira, significa que a pressão que está atuando aqui, onde ele tampou, não é mais a pressão atmosférica, é bem menor, porque o dedo dele está suportando a pressão atmosférica sozinho. Se é menor, você pode ter certeza que a mangueira vai estar mais alta do lado desse cara e mais baixa do outro lado. Aí o negócio vai dar tudo errado. Entendeu? Tem que estar totalmente aberta, tá? Sem nenhum impedimento. E, além disso, não pode ter bolha de ar. É claro, se tiver bolha de ar, né, esse processo fica inviável, porque a bolha de ar vai se deslocar o tempo todo lá dentro e a pressão não vai estabilizar. Então, a ideia, né, que os pedreiros usam há muito tempo, há muitos séculos, na verdade, os primeiros pedreiros já usavam esse processo da mangueira de vidro, uma coisa extremamente inteligente, né? E existe também um outro tipo de nível, né? O famoso nível de mão. Né? Os pedreiros usam lá basicamente, o nível de mão é um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira tem lá um tubinho de vidro, né? Um tubinho de vidro com água. E esse tubinho tem uma falha. Ele não está totalmente completo de água. Aí tem uma bolinha de água ali que fica dentro desse tubinho. E esse tubinho é feito de maneira que ele esteja totalmente em nível, ou seja, totalmente uniforme. Então, você quer saber se a superfície está em nível ou não? Você vai lá, coloca esse nível de mão de madeira sobre essa superfície. Aí, essa parte de cima que tem um tubinho de vidro, que está essa bolinha de ar, tem o centro dela marcado, o centro. Se está em nível, a bolinha de ar está exatamente no meio. Né? Se a bolinha de ar está para a direita ou para a esquerda, quer dizer que está inclinado. Aí você consegue ter o valor dessa inclinação. A partir daí você vai chegando ali a sua superfície no nível que você quer. E tudo isso aplica propriedades do fluido, né? O equilíbrio aí. Bora lá mais um exemplo, então. Um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura e base com área de 2,4 metros quadrados, como mostra a figura, foi escolhido para guardar um produto líquido de massa específica igual a 1,2 grama por centímetro cúbico. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metro em relação ao fundo do reservatório, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. Com base nesses dados, determine o módulo da força máxima suportado pelo fundo do reservatório. Bom, galera, eu acho que faltou aí a foto aqui desse negócio. Deixa eu só colocar a foto aqui para vocês. Vou inventar um reservatório. Aqui o reservatório. É o seguinte, ó, tá aí o reservatório, a ideia do reservatório. Tá? Então, foi colocando água no reservatório, o nível da água foi subindo, 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 subindo. É óbvio que essa base aqui, ó, a base inferior, ela foi cada vez mais sendo submetida a uma pressão cada vez maior, à medida que a água foi escoando para dentro do reservatório. Então, essa pressão cada vez maior se traduz numa força que atua aqui, nessa base para baixo. Essa força tende a romper essa base, essa superfície. O Padano falou em todos os dados e contou que quando a água chegou a uma certa altura, a base de baixo do negócio rompeu, não aguentou. O reservatório explodiu, né? E a partir disso aí ele pede qual que foi a força máxima que fez esse rompimento. É básico, né, galera? É a equação básica. Como que eu acho força? Força é pressão vezes a área. Por quê? Porque pressão é força sobre área, né? Então a força é pressão vezes a área. Então,
preciso calcular a pressão. Eu não tenho pressão. Então, eu calculo a pressão primeiro. Como que eu calculo a pressão? Densidade vezes gravidade vezes altura. Aqui, ó, diretamente aqui na equação da força, né? Pressão que atua no fundo desse recipiente é a densidade do líquido vezes gravidade vezes a altura do líquido em relação a esse nível aqui, que é a base do recipiente, vezes a área, que é essa área toda. Todos os dados estão aí, galera. Só substituir. Né? Densidade, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Aqui tem um negócio interessante, galera. Olha lá. Primeiro, note que a altura e a área estão na unidade metros. Né? A altura em metros, a unidade de metro quadrado. A densidade foi dada em gramas por centímetro cúbico. Um conflito aí, um conflito de unidades, né? Tem unidade de distância em metro e ao mesmo tempo em centímetro. Além de ter conflito de unidade, para onde que eu vou transformar? Eu vou transformar metro para centímetro ou centímetro para metro? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, como o cara pediu força, a força é dada em newtons, significa que no sistema internacional as distâncias têm que estar em metros. Tá? Portanto, eu vou ser obrigado a converter a unidade de densidade de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então, lembrando, né, eu falei na aula anterior, 1 grama por centímetro cúbico é 1000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, é só multiplicar por 1000. Quando eu pego aí, então, 1,2 gramas por centímetro cúbico, na equação já transformo e isso equivale, então, a metro cúbico. Vezes a gravidade, 10 metros por segundo quadrado, né? Está aqui. Vezes a altura de rompimento, que é 1,8. A altura total do cilindro é 2, isso aqui não entra na conta. O que importa é isso aqui, né? A altura de rompimento, 1,8. Vezes a área. A área foi dada, 2,4 metros quadrados. Fazendo essa continha aí, nós chegamos nesse resultado. A força máxima que esse reservatório suporta é 5,18 vezes 10 elevado a 4 newton. Tá aí. Probleminha bacaninha, simplesinho aí. O Aloysio, Oi. Desculpa, pode falar. aí nesse problema não entra a pressão atmosférica, não? Ela não conta como pressão em cima da superfície, não? Boa pergunta, Túlio. A grande questão da pressão atmosférica é você analisar se o seu recipiente está fechado ou aberto. Tá? Nesse caso, deixa eu ver aqui, ele não fala, né, cara? Ele não fala. Porque, na verdade, eu esqueci da foto, tá? Esse problema é um problema de um reservatório fechado. Na foto mostra que ele está fechado. Tá? Então, se ele está fechado, não entra pressão atmosférica, tá? Porque a pressão atmosférica ela é suportada pela própria estrutura dele, já que ele está fechado. Tá? Então, a pressão lá dentro é só a pressão do líquido. Se ele está aberto, aí muda tudo. Tá? Se ele estiver aberto, a pressão que entra aqui é a pressão total. Então, eu tenho que abrir um parêntese e colocar a soma, né? Pressão atmosférica mais ρGH. Tudo isso multiplicado pela área. Aí eu coloco o valor da pressão atmosférica, que ele vai me dar. No caso do problema do Enem, por exemplo, ele vai me dar. Né? Se ele falar assim, ao nível do mar, aí ele vai falar pressão atmosférica 1,01 vezes 10 elevado a 5. Entendeu? Aí você usa o valor dela, soma com essa conta e multiplica pela área. Ok, Vitor? É tudo. Fica ligado nessa questão de estar aberto ou fechado. Está fechado, o reservatório não entra pressão atmosférica lá na conta de dentro. Ok? Então, ó, a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 a 5 Pascal, ou 0,1 atm. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel respirador, um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem.
considerando a densidade da água aproximadamente 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e a aceleração da gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade máxima estimada, representada por H, uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel, é igual a. Uma economia top, né, galera? Mas paia. É simples. Eu já me deu a pressão máxima, então agora, para achar a profundidade, eu jogo na equação de Stevens. Tá aí, equação de Stevens. Diferença de pressão é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Diferença de pressão foi dado, né? 0,1 vezes 10 elevado a 5. Para ficar mais fácil aí, galera, eu andei 5 casas para a direita no 0,1, né? Andando 5 casas para a direita no 0,1, eu elimino 10 elevado a 5, né? Então fica 1, eu ando mais 4 casas. Então coloquei aqui mais 4 zeros. Resultado é 10.000. Então a diferença de pressão 10.000 Pascal. E lembrando, né, Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado. Isso é igual a densidade, que é 1.000, né, 10 ao cubo, 1.000, vezes a gravidade, vezes a variação de altura. Resolvendo isso aí, a variação de altura dá 1 metro. Okay? Esse é o resultado da máxima altura que uma pessoa pode mergulhar com a ajuda de um snorkel. 1 metro, galera. Olha aí. Bom, vamos discutir esse problema aqui rapidão, galera. Olha só. Um bloco de gelo flutua na água, conforme representa a figura seguinte. O gelo e a água encontram-se em equilíbrio térmico em um local em que a pressão atmosférica é normal. Demonstra que, se o gelo se fundir, o nível de água no recipiente na situação final não se altera. Admita que, na situação final, a temperatura do sistema ainda seja de 0,0 graus Celsius. Desculpa, gente. Tá aí, galera, uma pedrinha de gelo na água, né? O gelo está aqui. O gelo está flutuando parcialmente aí com a parte submersa na água. O nível da água é H. E o problema que a gente faz é que, quando o gelo fundir, o nível da água vai continuar H, não vai mudar. Né? Aqui está a resolução, galera. Olha aí. Primeiro, pensar. Para que o gelo permaneça em equilíbrio, flutuando na água, seu peso deve ter módulo igual ao empuxo recebido pela fração imersa do seu volume. Assim, a massa do gelo vezes a gravidade, que é o peso dele, tem que ser igual à densidade vezes a área, vezes o volume imerso, vezes a gravidade. Então, cortando aqui dos dois lados a gravidade, né, eu chego que a massa é igual ao produto da densidade. Lembrando que isso aqui é a densidade da água, tá, gente? Não do gelo. Densidade da água, porque na equação do empuxo, isso aqui é o empuxo, tá, gente? Na equação do empuxo, o que entra é a densidade do líquido, tá? Desculpa, galera, eu vou estar passando sozinho. Então, aqui, ó, densidade vezes área vezes o volume imerso. Okay? Beleza. Essa é a massa, então, do gelo. Calculei a massa do gelo em função de dados da água. Olha que doideira. A massa do gelo é a densidade da água vezes a área vezes o volume imerso. Beleza. Para que a água proveniente da fusão do gelo permaneça em equilíbrio, seu peso deve ter módulo igual ao impulso recebido. Olha o que está sendo feito, galera. Quando é gelo e não derreteu, e está em equilíbrio, peso é igual ao impulso. Beleza. Agora vamos considerar que o gelo derreteu. Ele virou água. Mas eu quero continuar considerando que essa água que veio da fusão do gelo continuará em equilíbrio. A zero processo. É isso que o problema falou lá em cima. Então, por isso, a água agora também terá um peso igual ao impulso. Então, quando eu jogo aqui na equação, vai ficar massa da água vezes gravidade igual a densidade da água vezes volume da água vezes gravidade. Corta a gravidade dos dois lados.
massa da água é igual a densidade da água vezes o volume da água. Chega? E aqui, massa da água é a densidade da água vezes o volume imerso do gelo. Tem uma diferença, tá, gente? Densidade da água vezes o volume que está debaixo da água. Só essa parcela aqui que está debaixo da água. E aqui, a densidade da água vezes o volume total da água. Considerando, entretanto, a conservação de massa do gelo que se funde, podemos escrever massa da água, né, é igual a massa do gelo. Claro, né? O gelo que se fundiu tem a mesma massa. Quando eu igualo essas duas equações, olha onde eu chego. Densidade da água vezes o volume da água, que é isso aqui, é igual a densidade da água vezes o volume imerso. Eu corto a densidade da água de um lado para a densidade da água do outro, olha onde que eu chego. Volume da água é igual ao volume imerso. Em outras palavras, quando o gelo se funde, o volume da água que se forma é exatamente igual ao volume da parcela de gelo que estava debaixo da água inicialmente. Resultado final, a altura, então, continua a mesma. Alguém tem alguma consideração sobre esse resultado? Esse resultado chama atenção para um detalhe aí do nosso mundo, né? Ô, Luiz, Oi. a parte de fora aí do gelo, que não está submersa aí, se ela derreter, no caso, ela aumenta a altura da água, no caso. Não. O resultado está dizendo isso, Alan. Se toda a pedra de gelo derreter, toda a pedra, incluindo a parte submersa e imersa, se toda a pedra de gelo derreter, ele vai se transformar em água, não vai? O resultado está dizendo que o volume da água que se formará, ele é igual a esse volume do gelo que estava submerso no início. Então, o gelo todo vira água, e a água toda que era gelo vai caber aqui nesse volume aqui. Ó. O gelo sumiu, a água que se formou vai caber nesse volume aqui, que é o gelo que está submerso. Com isso, esse nível aqui inicial permanecerá igual quando todo o gelo virar água. O resultado disso, então, é que a fusão do gelo não muda o nível da água. Isso entra em confronto, né, galera, com aquela preocupação com as mudanças climáticas, né, e com o fato de que o derretimento das geleiras venha a aumentar o nível dos oceanos, o nível dos mares, e esse aumento do nível dos oceanos e mares vai engolir, né, cidades litorâneas, vai promover um desastre muito grande para a humanidade. Esse resultado aqui confronta isso. Tá? Eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre isso aí depois, para a gente discutir na próxima aula. Existem algumas considerações que esse problema não leva, por exemplo? Vamos pensar? Será que o gelo e a água são exatamente a mesma substância na vida real, no oceano? O gelo é salgado? Eu já pergunto para vocês, o gelo é salgado? Quem aí pode me responder?